Grafi TV Salles Studio, entrevista Laudo Ferreira. Quem é Laudo Ferreira? Logo de cara isso daí, ô Roberto? Laudo Ferreira, os outros têm que responder, eu não respondo não, sou eu. Os outros que têm que decifrar. Você nasceu aonde? Quantos anos você tem? Eu tenho 46 anos, nasci em São Vicente, litoral de São Paulo, em 1964. E como assim você despertou esse interesse para ser assim desenhista, artista ligado a artes gráficas, artes plásticas? Olha, eu desenho desde pequeno. Hoje em dia eu não tenho mais na memória quando que eu comecei a desenhar assim, mas eu era molecão, tinha bem moleque mesmo, tipo 6 anos, coisa assim. E era muito história em quadrinho, não tinha outra coisa que eu fazia, era história em quadrinho. Então eu rabiscava nos cadernos do meu pai, revista da minha mãe, aí fui tomando gosto. Aí eu fiquei um bom tempo sem desenhar, porque fui ligado com outras coisas, aí, mas sempre ligado com arte. Aí eu voltei a desenhar mesmo, pegar fio no começo dos anos 80. Como foi que você entrou então para se tornar profissional, né? Uma coisa é desenhar em casa, outra coisa é se tornar profissional. Foi nos anos 80. Quando eu comecei a voltar a desenhar nos anos 80, eu já trabalhava para duas editoras que tinha aqui no Brasil que publicava material de terror, material pornô. Eu fiz muito quadrinho pornô e eu recebia, era muito pouquinho, mas era um trabalho profissional. Mas de encarar coisa séria mesmo, de ganhar meu dinheiro, meu sustento, foi começo dos anos 90 que eu larguei um trabalho que eu tinha. Eu era desenhista topográfico e arquitetônico. Eu larguei aquilo para trabalhar como ilustrador. Certo. Qual foi a sua primeira publicação que você lembra? A primeira publicação com material meu foi na Editora Press, no começo dos anos 90, participando de revista pornô. No meio aí eu fiz uma história em quadrinho. Agora, trabalho pessoal foi em 87. Foi uma revista que eu fiz chamada Balada para o Futuro. E aí na época estava muito forte o movimento fanzineiro aqui no Brasil. Estava muito forte. Foi quando apareceu umas pessoas que estão aí até hoje. O Gazé Andraus, o Edgar Franco, o Plazans, Edgar Guimarães. E aí eu fiquei conhecendo esse pessoal todo por intermédio desse trabalho. Como foi assim a sua produção com o Zé do Caixão? O Zé do Caixão, eu conheci ele em 93. Um dia me deu uma ideia de fazer uma história em quadrinho do Zé do Caixão. Eu achava que o personagem dava legal para a história em quadrinho. Como eu conhecia muito quadrinho nacional, porque eu sempre li muito quadrinho nacional, eu sabia que não tinha história em quadrinho do Zé do Caixão, embora o Mojica tivesse publicado revistas de terror, mas com o personagem não tinha. Aí, nada por acaso, eu tinha uma amiga minha, na época eu morava no interior, tinha uma amiga minha que era amiga do Rubens Luquete, roteirista de cinema, foi roteirista do Zé do Caixão dos filmes. E aí essa amiga minha me apresentou para o Luquete me apresentou para o Zé do Caixão aqui em São Paulo. Aí eu vim, trouxe o projeto, o Mojica gostou, ficamos amigos. E aí eu desenhei 2 HQs longas, que é o Meia Noite Levarei Sua Alma, que foi publicada em 95 pela Sampa, editora Nova Sampa. Depois eu publiquei, tem uma inédita até hoje, que não foi publicada, que é a sequência dessa HQ, e uma série de historinhas curtinhas que nós fizemos, que foi publicada em várias revistas. E
Quantas publicações, né, como autor sua você tem mais ou menos? Quais os títulos? Tem vários tipos de quadrinhos, né, que eu já fiz. Por exemplo, tem o José do Caixão, tem um quadrinho que eu fiz em 2000 que chama Subversivos, que eu fiz com o André Diniz, eu gosto muito desse trabalho. Tem um material que eu fiz para a escala educacional, que é um material que eu gosto, que foi o Elogio da Loucura, adaptação daquele texto do Erasmo de Roterdã, e o Revolução Russa, que são trabalhos que eu, embora eles tenham um segmento, eu gosto, eu fiz esse trabalho com gosto autoral ali. Tem o Yeshua, que é uma trilogia de quadrinhos, uma trilogia de livros que eu estou publicando, já publiquei 2. Tem uma minissérie chamada Depois da Meia-Noite, tem bastante coisa. Agora você já vai para o segundo número, a Yeshua, né? Terceiro número. E como é que está sendo esse projeto do terceiro número? Quando vai ser publicado? Olha, você é o Vinoli, né? Eu e o Omar. A gente publicou o primeiro no final de 2009, em dezembro, o segundo em setembro de 2010, e muito provavelmente o terceiro ele sai no início de 2012, sai em 2012. Porque nós estamos trabalhando nos desenhos, não é um trabalho que você tem que fazer correndo, porque ele existe compromisso, ele tem todo um cuidado de desenho, um cuidado de arte final, pela parte, cuidado de roteiro, então tem que fazer com calma. E na verdade, eu e o Omar, a gente está enfiado em 2 projetos de quadrinhos esse ano, que eles por si só já tomam muito trabalho, que é o Alto da Barca do Inferno, que a gente está acabando, já está praticamente pronto, que vai sair pela editora Peirópolis, e o Histórias do Clube da Esquina, que vai sair pela editora Devir. Histórias do Clube da Esquina, né, já era um projeto que você tinha feito, está no blog do Museu da Esquina, né? E agora como é que vai ser então? Na verdade eu vou pegar no site do museu, são 15 histórias que foram produzidas em 2007, 2008, uma coisa assim. Na verdade agora esse livro, eles são essas 15 histórias, mas uma série de histórias novas para formatar um livro. Mas na verdade a ideia é que o livro ele tenha um formato ali, ele tem um começo, meio e fim. Porque do jeito que nós produzimos, são histórias avulsas, né? São 15 histórias de uma página. Então agora eu estou ordenando aquilo dentro de um livro, então há um começo, meio e fim. E agora, gostaria que você falasse um pouco o que você está achando desse projeto aqui do governo, aqui em São Paulo, do PROAC. Eu acho bacana. Eu acho bacana, ele viabiliza, no mínimo você tem 10 projetos de quadrinhos que saem no ano. Se são bons, se são ruins, às vezes você vê muito na internet gente criticar, que tem muito nego fazendo porcaria, mas porcaria tem em todo lugar. Mas isso serve para se ter trabalho, para se mostrar. E é aquela história, sempre o que é bom fica, né? Então, viabiliza, há um dinheiro que viabiliza, que possibilita o autor trabalhar ali na obra, sem ter que ficar correndo atrás de outro ganha-pão. No caso do próprio projeto do Clube da Esquina, foi uma maneira de eu poder produzir um trabalho bacana, ganhar algum dinheiro com isso, assim, entendeu? E fazer uma coisa que eu queria, eu acho bacana, acho legal. É legal que tem até outros projetos no nível da linha do PROAC. Tem que ter, está se produzindo, está um momento bacana. Ainda sobre o governo, como você acha que poderia ser a participação
dos desenhistas na virada cultural.